Eleições de 2018. O Digitais entrevista hoje o advogado Pedro Peruso, professor da PUC Campinas e doutor em Direito pela USP. Olá, professor, tudo bem? Olá. Como que funciona a Câmara dos Deputados? O senhor poderia nos explicar isso? Sim, a Câmara dos Deputados, ela é a parte do Poder Legislativo Federal que representa o povo, certo? Então ali você tem o Congresso Nacional, com o Senado representando os estados e a Câmara dos Deputados representando o povo. A Câmara tem uma função importantíssima porque todos os projetos de lei, de emendas constitucionais que passam pelo Congresso Nacional, pelo Legislativo Federal, passam necessariamente por essas duas câmaras, Câmara dos Deputados e Senado. E na Câmara dos Deputados ficam os deputados federais, certo? Qual a importância deles? Bom, os deputados federais, né, eles são 513 deputados hoje, né, a importância deles é que eles, não só numa perspectiva democrática de representação popular, mas eles são responsáveis pela aprovação das principais leis que nós temos. Então você vai pensar Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, né? Para além disso, né, o Poder Legislativo ele também tem uma função de fiscalização de contas, né, no âmbito federal. Então, a aprovação de contas, né, o processamento de presidente da República, por exemplo, nós vivemos agora um processo de impeachment, certo? Começou o processo na Câmara, é a Câmara que autoriza. Então, a importância do deputado federal ela é muito grande nessa perspectiva e nós temos hoje até uma preocupação que eu considero baixa com o Legislativo Federal, porque ele tem muito poder, trabalha muito em articulação com o Poder Executivo e, na verdade, a gente acaba se focando muito mais no Executivo do que no Legislativo. E o senhor disse que são 513 deputados federais, ok? Como 513. 13? Como que é determinado esse número? Bom, você tem a previsão constitucional, né, na Constituição de que cada estado vai ter um número de deputados de acordo com o contingente populacional do seu território, certo? Então, no ano anterior às eleições, o IBGE faz um levantamento desse contingente populacional para determinar quantos deputados cada estado vai colocar na Câmara dos Deputados. E também é importante dizer que esse número não pode ser inferior a 8 e nem superior a 70 deputados. Aqui no estado de São Paulo a gente tem 70, né? Ainda que nós tenhamos um contingente populacional que siga crescendo, se for o caso, você não aumenta, porque o máximo é 70. Quais cuidados a gente tem que ter na hora de votar no deputado federal? O que a gente tem que prestar atenção? Bom, me parece que hoje o principal ponto que nós precisamos entender é que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e Senado, o foco no deputado federal, é que eles têm muito poder na República, certo? Então, um candidato muito recentemente disse que se ele fosse eleito, ele retiraria o Brasil da ONU, né? Não é competência do presidente da República tirar o Brasil da ONU. A Constituição diz que compete ao Congresso decidir definitivamente sobre tratados. Então, veja, são questões que muitas vezes são comunicadas à população que não tem o conhecimento, né, e a população fica achando que isso cabe a um presidente. Não cabe a um presidente, cabe ao Congresso Nacional e, no caso, vai ter uma deliberação da Câmara dos Deputados e o deputado que estiver ali, se for o caso, né, iria deliberar sobre essa proposta. Então, entender que muitas das promessas feitas por candidatos à presidência agora, na verdade, não cabem aos presidentes, cabem à Câmara dos Deputados e ao Senado. Professor, muito obrigada pela entrevista. É o Digitais com você, na hora do voto.